Oi pessoal, tudo bem? Daqui a pouco a Rádio Bandeirantes vai transmitir o jogo, que marcou a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta por 1-0, o gol do Basílio na final do Campeonato Paulista de 1977, terceiro jogo daquela decisão, dia da libertação corintiana, o Corinthians campeão depois de 22 anos e 8 meses. Bom, eu e o repórter Vinícius Bueno entrevistamos dois personagens que estiveram em campo pelo lado da Ponte Preta naquela noite. O lateral direito, o Jair Pisserni, técnico do São Caetano, do Palmeiras, da seleção brasileira, da Ponte, durante tanto tempo. E o Dicá, que era o melhor jogador daquele time, um dos melhores jogadores do Brasil. O fato é que a Ponte tinha um time melhor do que o time do Corinthians, tecnicamente, As equipes tinham se enfrentado 4 vezes já naquele Campeonato Paulista, antes daquela noite de 13 de outubro, e o Corinthians tinha perdido 4 e ganhado apenas uma da equipe da Ponte. O time da Ponte era muito bom tecnicamente, de fato, E os dois não se conformam até hoje com a derrota para o Corinthians, não por aspectos esportivos não, mas eles têm convicção de que a Ponte foi prejudicada naquela noite, naquele campeonato, no futebol brasileiro, Vamos aos fatos aqui. Pelo que diz Jair Pisserni, ele encontrou anos depois no aeroporto de Congonhas o árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha e foi cobrar o Dulcídio, que apitou aquela partida e expulsou o atacante da Ponte, Rui Rei, com 16 minutos do primeiro tempo. Dulcídio disse a ele somente: bom, o dinheiro não chegou até hoje. Fato é que Dulcídio foi comprado sem saber. Canalhas intermediários ofereceram ao presidente do Corinthians, Vicente Mateus, a cabeça do árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Disseram que ele estaria disposto a fazer o serviço, mas que cobraria uma quantia. Vicente Mateus teria pagado essa quantia, mas esses pilantras acabaram ficando com dinheiro e nunca disseram a Dulcídio que ele estava comprado. O Dulcídio nem sabia que estava comprado. Vale lembrar que Rui Rei, como eu disse, foi expulso aos 16 minutos do primeiro tempo daquela partida, e o Jair Pisserni disse que nunca mais falou com o Rui Rei depois daquela noite. Lembrando que Rui Rei logo depois foi contratado pelo Corinthians, chegou ao Corinthians em janeiro de 1978. E disse também que houve uma intimidação por parte dos policiais naquela noite, antes da partida, logo depois que a Ponte entrou em campo. Os policiais disseram, palavras do Jair Pisserni, que se a Ponte ganhasse aquele jogo, portão 1 ou portão 2, imediatamente. Que eles não podiam garantir a segurança no campo para uma eventual festa do título. Bom, já de cá, o que ele fala? Que antes do jogo, quando estava alinhado para dar o pontapé inicial ao lado de Rui Rei, o árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha disse ao Rui Rei: se fizer alguma palhaçada, vai expulso. Não deu outra, foi expulso aos 16 minutos do primeiro tempo. De cá fala que o time da Ponte era muito melhor do que o do Corinthians, mas o Corinthians na bola foi superior naquela noite, Teve mais gana e mais vontade de vencer aquela partida. Na minha opinião, o Corinthians foi melhor do que a Ponte simplesmente por isso. E várias vezes da história do futebol a gente viu que um time pior, tecnicamente, acaba vencendo o jogo. Futebol é um esporte que tem zebra, um esporte que mais zebras tem. Portanto, é um resultado completamente aceitável e legítimo, na minha opinião, esse de 1-0 para o Corinthians sobre a Ponte Preta num Campeonato Paulista que começou em fevereiro, no dia 5, e terminou no dia 13 de outubro, mais de 8 meses, Isso é mais tempo do que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, outros tempos em que o estadual era a principal competição no calendário do futebol brasileiro. O técnico Oswaldo Brandão, do Corinthians, chegou a dizer no início daquele ano que não via a hora de o Corinthians ser eliminado da Libertadores para focar no campeonato estadual, uma completa inversão de valores futebolísticos em relação aos dias de hoje. O Corinthians, de fato, foi eliminado em maio da Libertadores, caiu na primeira fase, num grupo que o Internacional se classificou para a segunda fase e ainda havia 2 times do Equador. Tá bom, pessoal? É isso. Grande abraço. E se inscrevam aqui no canal.